Essa noite nós vamos falar de mudanças. Quem aqui já passou ou está passando por mudanças na vida? Todo ser que respira já passou por mudanças, né? Nós vamos aprender do Senhor, porque mudanças mexem muito com a gente. Mudanças são desconfortáveis, geram medo, né? Geram angústias, ansiedade. E muitas vezes nós ficamos sem entender por que tantas coisas estão acontecendo, por que tantas coisas mudam a todo tempo. Mas hoje eu quero trazer uma palavra para o seu coração, para quietar o seu coração, para que você possa entender que as mudanças, elas são necessárias. E as mudanças, elas acontecem da parte de Deus também. Deus, ele nos molda, ele nos aperfeiçoa nos tempos de mudança. Já está chorando, Cida? Eu acho que você vai chorar mesmo nessa palavra. Para mim também. Então, meus queridos irmãos, abram a Bíblia de vocês lá em Gênesis 41. Para quem não sabe, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o livro mais difícil de ser achado. Nós vamos aprender sobre mudanças com a história deste homem, que a gente vai ler aqui um pedacinho, por enquanto, um pedacinho da história dele, este homem chamado José. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de José, porque José já virou até novela, né, da Record. Certo? Então, nós vamos ler aqui, do versículo 40 ao 42. Todo mundo achou aí? Diz assim: Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Essa passagem que nós estamos lendo aqui, ela fala sobre um trecho da história de José. José aqui, quando o Faraó coloca ele como governador do Egito, ele tinha apenas 30 anos. Jovens, como nós aqui. Mais que como vocês, porque eu não tenho mais 30, eu já passei dos 30 há bastante tempo. Então, meus irmãos, olha só. Ele virou o governador do Egito. Deus tinha um propósito para a vida de José. Quando José vira governador do Egito, ele muda a história do povo de Israel. Ele foi uma figura muito importante para que o povo de Israel se desenvolvesse até a chegada do Messias. Nós sabemos tudo que foi acontecendo, né? O povo de Israel foi para o Egito, ficou lá preso como escravo, vocês lembram? Depois veio Moisés e por aí foi. Toda a história foi se desenvolvendo. Mas o propósito de Deus na vida de José, ele acontece aqui. Porém, ele foi dado para José lá atrás. A Bíblia fala sobre José no capítulo 37. A Bíblia conta que José era um jovem de 17 anos, filho de Jacó. A Bíblia ainda diz que ele era o filho mais amado de Jacó, porque ele era o filho da velhice. E, por ele ser o filho mais amado, os seus irmãos tinham muitos ciúmes dele. Né? Algumas versões falam que tinham ódio, outras versões falam que eram aborrecidos por ele, tinham inveja dele. E um dia, ainda quando José é jovem, 17 anos, Deus dá 2 sonhos para José. E a interpretação desses sonhos é que a sua família, os seus irmãos e o seu pai iriam se prostrar diante dele um dia. José, com a sua pouca idade, com a sua imaturidade, ao invés de receber esse sonho e ficar caladinho, né? Que a gente precisa aprender isso, quando Deus fala algo para a gente não compartilhar, ou né, sem direção, ele vai e fala, ele abre isso. E isso aumenta o ódio dos irmãos de José por José. E assim a história dele vai começar a desenvolver. José, para ele chegar a viver o propósito, o plano de Deus para a vida dele, ele passa por um processo. E nesse processo ele vive diversas mudanças. Todos nós aqui nascemos com um propósito.
Todos nós aqui nascemos para algo. Nós não somos obra do acaso. Talvez você pense assim, mas a minha mãe não me planejou. Eu fui um acidente na vida dos meus pais. Eu fui um acidente, minha mãe não me planejou. Quando ela engravidou de mim, ela só namorava com meu pai. Tinha 21 anos. Não me planejou. Mas eu sei que eu fui planejada pelo Senhor. O Senhor já sabia que eu viria à existência. Nós aprendemos aqui nos últimos cultos que, antes da fundação do mundo, o Senhor já havia escolhido nos salvar. Não foi, pastor Pedro? Efésios 1. E nós aprendemos também, lá em Jeremias, o pastor Mateus pregou aqui, nessa casa, que, além do Senhor ter nos escolhido para a salvação antes da fundação do mundo, antes que houvesse céus e terra, o Senhor também nos chamou, antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Então, o Senhor, Ele já tem um plano perfeito para a sua vida, antes que tudo houvesse a existir. Gente, vocês têm noção disso? Antes que o mundo fosse criado e existisse, você já existia no coração de Deus. Ele já tinha pensado na sua vida. Ele já tinha planos para você. Ele te criou para algo. Ele tinha um plano. Mas para nós vivermos esse plano, nós vamos passar por algo chamado vida. E na vida nós vamos passar por processo. E nesse processo nós vamos vivenciar muitas mudanças. E nós vamos aprender aqui com a vida de José. Eu vou passear um pouquinho na vida de José. Nós vamos aprender os tipos de mudanças que nós vamos passar. É importante a gente lembrar que o nosso propósito, ele é individual. Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas nós também temos um propósito no coletivo, enquanto igreja. Esse ministério aqui, Legacy Mangabeiras, para quem não sabe, vocês creem que esse ministério aqui nasceu no coração de Deus e que Deus tem plano para esse ministério? Mas esse ministério, para quem não sabe, ele já existe há muito tempo. E ele tem passado por mudanças e mudanças. Esse ministério aqui, ele começou lá na Lagoinha Matriz, como um GC, Encorajados, que chamava. Qual ano, amor? Em 2014. Ficou muito tempo na Lagoinha Matriz. E em 2021, Deus deu uma direção para o Pedro vir para cá. Quando ele veio, ele trouxe o GC. Todo mundo do GC veio. Todo mundo assim, quase todo mundo, né? Veio. Então, veio o GC Encorajados e virou GC de jovens da Lagoinha Mangabeiras. Eu lembro que o primeiro GC que eu vim aqui era ali em cima. Aí a música era no YouTube. Né? Colocava o vídeo e tal. Depois começaram as mudanças, né? Aí o Pedro decidiu que ele ia tocar no GC. Ele ia tocar no violão e o Igor no carrom. O Pedro só sabia tocar 4 notas. E aí as músicas todas eram em 4 notas. Tinha que entrar dentro daquelas 4 notas, de todo jeito. Eles ficavam ali ouvindo vídeo e tal, colocava lá no YouTube. Músicas do gospel com 4 notas. E seguiam, porque ele só sabia as 4 notas. Acho que ele só sabe as 4 notas até hoje. 4 acordes. Estão me corrigindo aqui, porque eu não entendo. Aí depois veio a Thaís. A Thaís para cantar. Só que a Thaís tinha que cantar dentro dos 4 acordes. Ela que lutasse para acompanhar o tom deles. Não era eles que tinham que acompanhar o tom dela. Depois, a célula começou a crescer e tal, aí decidimos mudar aqui para esse salão. Abrir as persianas, vamos mudar, porque aí a gente vai atrair mais pessoas. E, de fato, isso foi acontecendo. Né? Vieram pessoas na dinâmica, Bruninha trouxe dinâmica, e gente na palavra, e foi mudando. Até que nós vimos que aquele GC de jovens só tinha jovens adultos, jovens muito maduros. E nós começamos a reparar que a nossa igreja estava cheia de jovens, mais jovens mesmo. Jovens verdadeiros, né? Que a gente finge que é jovem, né? E esses jovens não estavam sendo cuidados. Então, o que a gente
colocou em oração e veio no nosso coração de separarmos o GC. Olha, vamos deixar esse GC só de jovens mais jovens. Vamos distribuir os jovens maduros, adultos, para os outros GCs. E vamos nos encontrar apenas no culto. O culto vai ser para os mais jovens, os mais maduros. E assim nós temos vivido. Só que essa mudança também gerou muito desconforto. Gera saudade, né? Gerou que algumas pessoas ficaram sem GC, dificultou a vida. Mas está dentro do propósito coletivo. Porque vocês lembram que eu falei? Para vivermos um propósito, vamos passar por mudanças individuais e coletivas. Então, eu quero trazer aqui algumas mudanças que José passou no processo e que nós vamos passar, ou talvez você já passou ou está passando. Tá? A primeira mudança é a mudança de lugar. Lá em Gênesis 37, 28, vai contar que José ele foi vendido pelos seus próprios irmãos para um grupo de ismaelitas. E esse grupo de ismaelitas levou José para o Egito. Olha o que aconteceu. José ele tinha um hábito muito legal de vigiar os seus irmãos, de ir tomar conta do trabalho dos seus irmãos para o seu pai e depois dar com a língua nos dentes, contar o que os irmãos estavam fazendo. Nesse dia, o seu pai pediu para ele, Jacó pediu para ele ir, ver como estava o trabalho dos irmãos. Ele foi. Os irmãos de José já estavam com ódio, lembram, né, que eu falei? E aí, o que acontece? Os irmãos começam a falar, nós vamos matar ele. Aí um dos irmãos fala assim, não, gente, nós não vamos sujar a nossa mão. O que a gente vai fazer? Vamos jogar ele no buraco, a gente suja a túnica dele de sangue e a gente manda para o nosso pai e finge que ele foi assassinado por um animal. Então, eles vão e fazem isso. E jogam José numa cova. De repente, eles veem um grupo de ismaelitas vindo ali com o carro cheio de coisas que eles estavam indo levar para o Egito. O que eles fazem? Eles vendem José para esse grupo. E esse grupo leva José para o Egito. Então, José ele sai da terra dele, da terra de Canaã, para uma nova terra, uma terra totalmente desconhecida, uma nova cultura, tudo diferente. E sem ele querer. Ele não orou para isso, ele não pediu, ele não procurou, ele não pesquisou lá, deixa eu ver aonde que eu vou me mudar. Não. E isso pode acontecer com a gente no processo. Muitas vezes nós também iremos passar por mudanças de lugar, mudanças geográficas. Talvez você vai mudar de trabalho, talvez você vai mudar de sala de aula na faculdade, talvez você vai ter que mudar de igreja, talvez você vai ter que mudar de GC, talvez você vai ter que mudar de ministério, porque o ministério que você serve é num dia que você não pode. Mudanças de lugares, mudanças geográficas podem acontecer na nossa vida. Talvez você vai ter que mudar de setor que você trabalha. E nem sempre essas mudanças vão acontecer de acordo com a nossa vontade. Às vezes não é isso que a gente quer. Não foi isso que José queria. José só tinha 17 anos. Vocês acham que ele queria sair da cidade dele? Não. Mas o que nós precisamos de entender, gente, é que as mudanças geográficas que nós vivemos, elas não mudam a presença de Deus na nossa vida. Lá em Gênesis 39, no versículo 2, vai dizer que quando José estava no Egito, ele foi vendido para um homem chamado Potifar, um guarda do faraó. E a Bíblia diz que José estava no Egito e Deus estava com José. Meu irmão, não importa qual vai ser a sua mudança. Não importa qual lugar Deus vai te enviar ou Ele vai permitir que você vá. Ele vai estar com você. Seja na igreja A, B ou C, seja no trabalho. Não importa qual vai ser a sua mudança. Amém? Você crê que aonde você estiver, o Senhor vai estar com você? Por isso que nós não devemos temer as mudanças. Outra coisa que a gente deve lembrar no tempo de mudança geográfica é que
Muitas vezes as mudanças de lugar que Deus permite que aconteça na nossa vida não tem a ver só com a gente. Às vezes, você vai estar em um lugar que você não queria estar, e Deus, Ele vai usar a sua vida para que as pessoas daquele lugar sejam abençoadas. Lá no versículo 5 de Gênesis 39, vai dizer que José estava na casa de Potifar, e por amor a José, Deus abençoou a casa de Potifar. E tudo que Potifar tinha passou a ser abençoado por Deus. Quantas pessoas, eu não sei se você já passou por essa experiência de estar em um lugar de trabalho, por exemplo, e você está ali, e está difícil, Senhor, não é aqui que eu quero estar, não é aqui. E de repente vem uma pessoa e ela gruda em você. E você começa a relacionar com aquela pessoa, daqui a pouco você está pregando para aquela pessoa, você está orando para aquela pessoa, e aí você começa a entender, agora eu sei o que eu estou fazendo aqui. Talvez é na faculdade. Você está lá, que não tem muitos jovens que estão com cara de faculdade, não. Mas amém. Às vezes é um curso, é uma faculdade. Às vezes você está lá, naquele lugar, com tantas ideologias contrárias à sua. E aí junta, você faz amizade com um grupinho lá, 2 ou 3, que te dão abertura para você pregar o evangelho. Aí você fala, agora eu sei o que eu estou fazendo aqui. Às vezes você entra para uma igreja que não tem aquilo que você tem, que não tem ninguém que sirva na área que você serve. E aí você começa a servir, você começa a ajudar, e aí você começa a entender, agora eu sei o que eu estou fazendo aqui. Porque as mudanças geográficas não têm só a ver com a gente. Aliás, nada que nós vivemos tem só a ver com a gente, não é mesmo? Então, por isso, nós não devemos temer as mudanças de lugares que nós vivemos. A segunda mudança que nós vamos viver aí são as mudanças de relacionamentos. Gênesis 39:1 vai dizer, como eu disse aqui para vocês, que José, assim que ele chega no Egito, os ismaelitas vendem ele a um homem chamado Potifar. Esse capitão da guarda, um homem muito importante. Então, José, ele passa a conviver ali na casa de Potifar, com a mulher de Potifar, com os empregados de Potifar, com as visitas de Potifar. E cadê a sua família? Ficou lá em Canaã. Imaginem, um jovem de 17 anos, deixou a família, deixou os irmãos. Ele tinha um irmão mais novo que ele amava. Eu vou trazer isso aqui para cá, que eu estou vendo um vulto. Do jeito que eu sou, daqui a pouco eu trincar. Eu gosto de liberdade, vocês perceberam, né? Então, aí, ele deixou todo mundo que ele vivia. Provavelmente, ele devia ter uns amiguinhos, ainda estava na época, né, de ter amigo e tal, de rua, de passeio, enfim, deixou as pessoas. No processo, até vivermos o plano de Deus para a nossa vida, muitas vezes nós vamos ter que deixar pessoas. Às vezes você vai ter que deixar aquele sócio que te leva para o pecado. Aquele sócio que tem ideias totalmente erradas à sua. Aquele sócio que tem uma cosmovisão de mundo totalmente contrária à sua. Que coloca o dinheiro em primeiro lugar, que não quer pagar imposto. Às vezes é essa parceria que você vai ter que rever nessa noite. Às vezes é um relacionamento. Aqui, graças a Deus, só tem casado. Mas tem alguns solteiros, então eu vou falar. Às vezes é o relacionamento. Se o relacionamento te faz pecar, ele não é de Deus para a sua vida. Se o relacionamento é aquele relacionamento que toma todo o seu tempo, que você não tem tempo para orar, que você não tem tempo para buscar a Deus, porque se a pessoa vai trabalhar na hora do culto e não pode ir, você também não pode. Esse relacionamento você tem que ver. Se você vai continuar com ele. Aquele relacionamento que a pessoa vira o Deus. Tem gente que namora e faz da namorada o Deus da vida. Ou a namorada faz o namorado o Deus da vida. A motivação de viver, a alegria da manhã. Se a pessoa briga, discute, termina. Nossa, eu vou morrer. Eu não aguento mais.
Eu só tenho essa pessoa, só ele me entende, só ele me ouve. Meu irmão, Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. Ele quer ser o centro. E eu vou te falar, esse relacionamento aí, se casar, a tendência de virar divórcio é muito grande. Porque quem é casado aqui sabe. Ninguém consegue suprir a expectativa do outro. O outro tem problema. O outro vai te frustrar. Por mais bonzinho que seja, ele vai te frustrar. Vai ter dia que você vai falar, Jesus, me abençoa aqui, porque senão... Não é mesmo? Não é? Só eu que acontece isso. Pastor, você vai ter que ver que só está acontecendo isso comigo. Mas é verdade. Meu irmão, se esse relacionamento, ou então é aquele relacionamento, né? É tão conturbado, tantas discussões, tanta briga, tanto desentendimento, que você não tem força nem para orar, nem para ler a Bíblia. Você não tem mais esperança em Deus, porque é tanta... Ai, nossa, que falta de sossego. Você não tem força para buscar a Deus. Porque toda hora você está triste, toda hora você está... Ai, você escuta tanta coisa, é tanta rejeição, é tanta palavra. Nossa. Não, vamos botar esse relacionamento aí na cruz para a gente ver. Se esse relacionamento não te leva para perto de Deus, ele não é de Deus para você. Eu escutei uma frase, eu vou falar aqui. Se esse relacionamento só te leva para a cama e não te leva para a cruz, ele não é de Deus. Se esse relacionamento tem relação sexual na hora errada, ele não é de Deus. Ele vai destruir a sua vida. Então, talvez vai ser ele que você vai ter que deixar. Ou são aquelas amizades abençoadas. Aqueles amigos que querem colocar dúvidas e questionamento no nosso coração. Nossa, vai para a igreja em pleno sábado? Que é isso? Hoje é aniversário do fulano, lá no pagode tal, bora. Você é jovem. Ou, quê? Você vai namorar sem experimentar? Vai namorar sem ter relação sexual? E se você não gostar? Essa é a frase de Satanás na vida do solteiro. Quem está solteiro aqui? Quem não casou ainda? Pode levantar a mão, sem medo de ser feliz. Não tem nada com isso. Essa é a frase de Satanás. Repreende. E deixa eu te falar uma coisa. Vai gostar sim, meu irmão. Não preocupa não, você vai gostar. Vai gostar. Vai dar tudo certo. Eu vou falar de experiência própria de quem namorou e casou e só teve relação na lua de mel. Dá tudo certo. Você vai gostar. Vai encaixar tudo, vai ser tudo perfeito e só vai melhorando depois. Graças a Deus, né, meu amor? Só vai melhorando. Vai, porque sabe por quê? Porque Deus... A Cordélia está ali rindo, depois o Pedro vai falar, não precisava de tantos detalhes, né? Mas aqui para as pessoas entenderem e pegarem assim, tem que ser bastante detalhado. Olha aqui, sabe por quê? Porque Deus ele não vai decepcionar um casal que se separou para Ele. Um casal que obedeceu a palavra. Um casal que quis se santificar para honrar o Senhor. Deus tem aliança com quem tem aliança com Ele. A palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Meu irmão, nós quebramos a nossa aliança com Deus. Nós somos infiéis a Deus. Mas Deus não. Ele tem aliança comigo e com você. Ele tem aliança com quem teme a Ele, com quem obedece a palavra. Então, vai dar certo. Óbvio que vai dar certo. Então, deleta essas pessoas da sua vida. Deleta essas amizades. Deleta esse grupinho de WhatsApp que fica só mandando coisa que não tem nada a ver. Palavrão, foto de mulher pelada, piadinha, sem graça, críticas, e chama um de viado, e chama o outro de não sei o quê, e te chama só para ir para lugar que não presta, que a presença de Deus não está. Sai desse grupo de WhatsApp. Tarefa da semana, em nome de Jesus. Porque se te faz pecar, não é para você. Não é. Fernanda, então eu vou andar com quem? Você vai andar com quem edifica a sua vida.
Mas nem na igreja eu não estou achando. Então você anda sozinho com Jesus. Amém? Porque andar com Jesus é sucesso. Você é com Ele, não tem como dar errado. Está com Ele, está com Deus. Isso mesmo. Terceira mudança. Mudanças nas nossas escolhas. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis 39, do versículo 7 ao 12, anota as referências que depois, que eu não vou ler, eu vou só explicar. Que um dia, José estava ali, trabalhando na casa de Potifar, e Potifar teve tanta confiança em José, pela pessoa que José era, que ele colocou José como mordomo da casa, como aquele que tomava conta de tudo. A mulher de Potifar, uma abençoada, um dia, que esperou todo mundo sair da casa e agarrou Potifar, agarrou José, querendo levar José para a cama. O que José fez? Falou com ela assim, olha, o meu senhor, que era Potifar, confiou tudo que ele tem aqui a mim. Eu não posso fazer isso com ele. E quem sou eu para pecar contra Deus? Ele fala isso lá no versículo 9. E sabe o que ele fez? Ele saiu correndo. Ele fugiu, ele escolheu fugir da aparência do mal. Imagina, os homens aqui estão lá sozinhos, vem uma mulher, devia estar toda insinuante, ela deve ter ido para jogo, né? Não foi de camisolão, deve ter ido bem assim. E agarrou ele. O que ele fez? Nem olhou, fugiu. Escolhas. No tempo de processo, nós precisamos de mudar as nossas escolhas. Escolha fugir da aparência do mal. Escolha aquilo que te leva para perto do Senhor. E o mais engraçado é que muitas vezes, né, os jovens, ele tem quantas propostas o jovem passa, né? Seja na faculdade, seja no trabalho. Né? Os jovens solteiros também passam por diversas, às vezes está assistindo uma série ali, vem uma cena e tal. E às vezes as pessoas pensam assim, eu vou fazer isso só mais uma vez porque ninguém está vendo. Pastor Pedro não está aqui, não vai ficar sabendo, porque aqui ele mora lá no Padre Eustáquio e tal. José poderia ter pensado isso, só estava ele e a mulher de Potifar. Mas, meu irmão, o salmista diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Meu irmão, antes de você pecar, Deus já sabe que você vai pecar. Deus te vê aonde ninguém te vê. Eu não te vejo lá no seu banheiro, quando você entra lá. Mas Deus te vê. Pastor Pedro não te vê lá na faculdade. Mas Deus te vê. Pastor Mateus não te vê lá no WhatsApp, conversando com sei lá quem. Mas Deus te vê. Então, escolha. No tempo de processo, nós precisamos escolher, mudar as nossas escolhas. Porque foi isso que José fez. E foi por isso que ele viveu aquilo que Deus tem para a vida dele. A quarta mudança, a quarta e última mudança, são as mudanças nas nossas ações. Lá em Gênesis 41, no versículo 38, olha lá comigo, para eu tomar um copo. Olhem só. Faraó olhou para José e disse assim, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu aqui. Depois que José fugiu da casa de Potifar, a mulher de Potifar não gostou, obviamente, né? Tomou um toco, não gostou. O que ela fez? Inventou para Potifar que José tinha atacado ela, que José queria levar ela para a cama. Potifar, na mesma hora, mandou prender José. E José foi para a prisão, injustamente. Lá na prisão, José interpretou o sonho de dois homens.
Um belo dia, e acertou. Um belo dia, Faraó teve um sonho. E ele chamou um tanto de gente da época lá para interpretar o sonho. Ninguém conseguia interpretar. Até que um desses dois homens que estava na prisão com José, lembrou de José. E falou, olha, eu conheço uma pessoa. Mandou chamar José. José interpreta o sonho de Faraó. E Faraó, ele teve uma testificação que o Espírito de Deus habitava em José. No tempo de mudanças, no tempo de processo, nós devemos mudar as nossas ações. As nossas ações, os nossos comportamentos, eles precisam de refletir a Deus, de refletir o Cristo que habita em nós. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que no tempo de processo, no tempo de luta, de espera, sabe o que a gente faz? A gente fica aqui crente, lindo, maravilhoso, tu és, porque a minha alma esperou, e tal, viu que não pode me chamar para o louvor, né? Mas e lá fora? E quando sai na rua, no trânsito? E a impaciência? Como será que nós estamos agindo lá fora? Será que as pessoas lá fora vão olhar para a gente e vão falar assim, acharíamos um varão ou uma varoa como essa, em quem age o Espírito de Deus? Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Será que as pessoas falam isso de nós? Será que as pessoas, ao lembrarem de nós, elas lembram da gente como ungido do Senhor? Será que as pessoas, ao lembrarem de nós, elas lembram da gente falando assim, olha, eu vou pedir uma oração para a Giovana, eu vou pedir um conselho para a Cida? Será que as pessoas... O que será que nós estamos passando para as pessoas? O que as nossas ações estão comunicando para as pessoas? Tem gente que passa por tempo de mudanças, de lutas, e vai para o Instagram e fica só atacando político, ataca pastor, ataca não sei o quê, ou então é uma murmuração chata, uma reclamação, que, ai, Jesus, misericórdia. Aí sofre no relacionamento, termina, aí ataca os homens, que os homens são banana. Ai, meu Deus, será que está refletindo o Espírito de Deus? Será que quando você passa por uma mudança no seu ministério, no seu GC, você começa a falar mal do líder, começa a falar isso, será que isso é refletir o Espírito de Deus? Sinceramente, vamos falar aqui agora. Só tem gente de casa aqui, tem poucos visitantes. Gente... Esse negócio de ficar falando mal de líder é a coisa mais errada que existe. Pelo amor de Deus. A Bíblia fala que a gente tem que honrar os nossos líderes. Seja eles quem forem, goste você ou não. Você não está aqui para ser amiguinho das pessoas. Você está aqui para amar as pessoas, mesmo sem elas te darem motivo para amar. Nós temos que ser submissos à nossa liderança. Ok? Em nome de Jesus, né? Porque isso revela o Espírito de Deus que habita em nós. Ah, Fernanda, você não sabe o que meu líder... Eu não estou sabendo de nada, tá? Eu estou falando isso aqui. Ah, Fernanda, você não sabe o que meu líder fez? Você não sabe o que meu pastor fez? Você não sabe o que aconteceu? E realmente eu não sei. Eu não sei. Mas escolha ter mudança nas suas ações. Se a pessoa te tratou mal... Se a pessoa não foi crente com você, eu não quero saber. Você é crente. Você reflete Deus. Eu não estou nem aí o que eu ouvi. Eu vou prestar conta do que eu falar para as pessoas. Do que eu fizer para as pessoas. O líder vai prestar conta. Ainda mais na posição que ele está. Ele vai prestar contas. Amém? Agora, eu nem sei porque que eu falei isso. Que nem está aqui. Mas amém. Então, no tempo de processo, nós devemos mudar as nossas ações, os nossos comportamentos. Eles precisam testemunhar o Cristo que habita em nós. A verdade, gente, é que todo o processo que nós passamos
tem como objetivo trabalhar o caráter de Cristo em nós. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas todas essas mudanças são estratégias de Deus para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para nos para nos amadurecer, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós. Porque muitas vezes, se nós alcançarmos ou vivermos aquilo que Deus tem para nós, na imaturidade, aquilo, ao invés de ser bênção para a gente, vai nos destruir. Então, nós precisamos de estar prontos para aquilo que Deus tem para nós. E no tempo de processo, nós não precisamos temer. Porque nós temos um Deus que passa por todo o processo conosco. Um Deus que é fiel. Um Deus de aliança. Um Deus que tem promessa para a nossa vida. E gerar o propósito dói. Gerar um testemunho dói. Vai doer, meu irmão. As mudanças doem mesmo. As mudanças nos pegam muitas vezes desprevenidos. As mudanças nos assustam mesmo. São desconfortáveis mesmo. Mas isso é Deus querendo nos aperfeiçoar. Isso é Deus querendo trabalhar em nós o nosso caráter, a nossa fé, a nossa perseverança. Talvez hoje você esteja passando por este tempo de mudança na sua vida. E eu estou aqui, eu estou passando por este tempo de mudança. Eu estou vivendo isso. Essa palavra foi muito para mim. Mas eu estou aqui para te dizer que você não está sozinho. Que o Senhor está com você. Ele está permitindo tudo isso. E Ele vai colocar tudo em ordem. Tudo. Só vive o propósito quem suporta o processo. E a única forma de nós suportarmos o processo é confiando no Deus do propósito. No Deus de aliança, no Deus de promessa. No Deus que não foi pego desprevenido. Ai, talvez você foi mandado embora e mudou de trabalho. Meu irmão, Deus já sabia. Ele já sabia de tudo. Às vezes Deus está te pedindo para deixar essa sociedade, esse relacionamento, esses amigos. Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Deus não foi pego de surpresa, Ele já sabia de tudo. Eu queria te convidar a ficar em pé, para que a gente fizesse uma oração. Pode fechar os seus olhos. Coloca diante do Senhor essas mudanças que você tem passado, que tem afligido seu coração. Essas mudanças que você tem olhado e falado: Pai, dessa vez eu não vou suportar. Senhor, essa mudança dentro da minha casa, meu Deus, e agora? Mais essa? Ah, Senhor, como é que eu vou fazer, Jesus? Senhor, aqui está o seu povo, Pai. Aqui estão os seus filhos, Jesus. Senhor, nós cremos que essa palavra veio do seu coração. Nós cremos que o Senhor quer aliviar o nosso coração nesta noite, Jesus. Nos lembrando, Senhor, que nós não estamos sozinhos. Nos lembrando, Senhor, que o Senhor tem propósito para a nossa vida. Que o Senhor tem promessas para a nossa vida. Que o Senhor tem um plano perfeito para nós. E que no tempo do Senhor tudo vai acontecer. Senhor, quantas pessoas têm sido pegas de surpresa, meu Deus, com tantas mudanças, cada hora uma coisa. Pai, nós queremos pedir nesta noite que o Senhor venha nos aquietar na sua presença. Que o Senhor nos faça descansar nos seus braços de amor. Que o Senhor nos faça confiar, Deus. Que o Senhor não perdeu o controle. Que essas mudanças não são para o nosso mal, e sim para o nosso bem, para nos aperfeiçoarmos, para nos aproximarmos ainda mais do Senhor. Meu Deus, que no tempo de mudança, Senhor, todos nós aqui
possamos continuar honrando o Senhor no meio das dificuldades, nos meios das dores, das decepções, das portas fechadas, Senhor, de todo desconforto, de toda ansiedade, que a gente possa continuar te honrando nas nossas escolhas. Espírito Santo de Deus, nos conduza nas nossas escolhas, nos dê discernimento, nos ajuda a escolher, Senhor, em primeiro lugar, a obedecer a sua palavra, a honrar o seu nome na nossa vida, a permanecer fixados em ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a desfazer os laços, Senhor, que não te glorificam, que não têm a sua autorização. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro para a dependência emocional de pessoas. Pessoas que têm colocado outras pessoas no seu lugar, adorando pessoas como se fosse o Deus da vida, Senhor. Quebra, meu Pai, esse laço em nome de Jesus. Nós queremos colocar o Senhor no lugar que é do Senhor, no centro da nossa vida. O Senhor é a nossa motivação, é o ar que respiramos, é tudo que nós precisamos, meu Deus. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, molda as nossas ações, os nossos comportamentos, nos alinha, Senhor, para que tudo que fizermos, tudo que falarmos, tudo que pensarmos, Pai, possa glorificar o seu nome, possa mostrar às pessoas quem o Senhor é, que o Senhor habita em nós, que o Senhor move em nós. Em nome de Jesus. Nós esperamos, Senhor, pelo tempo de viver o propósito do Senhor para a nossa vida. E para aqueles que já estão vivendo, já estão desfrutando, que o Senhor possa continuar dando temor, dando sabedoria, que a gente saiba reconhecer tudo que o Senhor tem feito por nós, tudo que o Senhor ainda vai fazer, Jesus. Senhor, nós fixamos os nossos olhos no Senhor, assim como o Senhor tem fixado os seus olhos em nós. Ah, Jesus, e nós confiamos que o Senhor é aquele que está conosco em todo tempo, que o Senhor é aquele que está conosco, que não se esqueceu de nós, nem da nossa casa, nem dos nossos sonhos, nem dos nossos desejos, Senhor, porque Tu és o Deus de perto, Senhor, porque Tu és o Deus que está perto de nós. Obrigada, Jesus.